Questionar o binômio corpo-tecnologia é perceber que esses são fenômenos contíguos e mestiçados. Tecnologia é corpo. Corpo é tecnologia. Assim, o que o Ilumilutas tem feito é repaginar os estudos de iluminação cênica que, mais do que desatualizados de carga de conteúdo social, encontram-se dicotomizados em um paradigma cartesiano, onde supostamente pensar uma luz das desobediências de gênero é ter um aparato tecnológico de iluminação que seja capaz de expressá-la esteticamente. Ou que, outro exemplo, para pensar a luz dos corpos negros, bastaria apenas o avanço de um aparato tecnológico de iluminação que seja capaz de expressá-los esteticamente. A avenção Luz-Vesti visa exatamente a romper com essa dicotomização corpo-tecnologia. Indicamos assim que as transgeneridades são uma tecnologia do social e a luz é uma organicidade tópica de gênero. Ao passo que as negritudes são uma tecnologia do social e a luz é orgânica, e um dispositivo tópico dos processos étnico-raciais. Como diz Patsdorf, 2019, o corpo não é um objeto prescrutável. Eu complemento. A luz não ilumina o corpo. A luz hoje é orgânica. A luz é corpo. E não esqueçamos de notar também, sexualidade é tecnologia, classe social é tecnologia, o gênero não é um objeto prescrutável, o gênero é dispositivo produtor de luz. Os processos étnico-raciais não são um mero assunto social, os processos étnico-raciais são tecnologias avançadas de produção de iluminação. Não há uma luz das mulheres. A luz é mulher. E as mulheridades somos uma tecnologia do social. E se ainda não se percebeu, digo para que fique explícito. A luz não é cis. A luz é trans. Olá, boa noite. Eu sou a Dude Leal, sou professora de iluminação cênica do Centro de Formação em Artes da Universidade Federal do Sul da Bahia. Estou aqui participando do projeto da Luana Franco, Mulheres na Luz, da Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP, com orientação da Letícia Andrade. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de fazer parte, feliz de ser a primeira mulher trans participando, desse projeto. Agradeço imensamente pela colaboração, pelo carinho e estou aqui, espero que essa resposta às perguntas foi realizada uma live no canal do Instagram, onde algumas perguntas foram feitas pelo público. Eu demorei um pouco para responder, porque eu precisei de um pouco mais de tempo para fazer as outras atividades. A gente está em quarentena, espero que vocês estejam bem, se cuidando, essa pandemia nas ruas, o pandemônio na presidência. Espero que a gente consiga atravessar essa situação o mais rápido possível. Então eu demorei um tempo porque eu estou trabalhando bastante, e também estava um tempo procurando entender a situação que a gente está vivendo. Então eu vou ler aqui algumas perguntas que foram feitas e vou respondendo uma por uma. Então, antes de responder as perguntas, eu quero comentar brevemente o texto que eu acabei de ler
Ele foi um texto inspirado nas reflexões desse livro sobre aquilo que um dia se chamaram corpo, do Daniel Patzdorf, que trouxe muitas inquietações ligadas à pesquisa que eu já venho fazendo da contrassexualidade, do Paul Preciado, Manifesto Ciborgue, da Donna Haraway, desse questionamento das tensões entre corpo e tecnologia. E ali, porque a gente na área da iluminação cênica convencionou que a luz é tecnologia e o corpo é orgânico. E o que eu faço no texto é mostrar que é o contrário, que corpo é tecnologia e luz é orgânica. Então isso é importante de ser colocado, não somente porque as barreiras, a limitação entre corpo e tecnologia estão borradas, mas porque corpo sempre foi uma tecnologia, sempre foi um modo de existência técnica e cognitiva, né, não só da humanidade, né, de outros seres vivos. Assim como a luz é corpo, né? Daqui a pouco eu vou comentar sobre o conceito da performatividade da luz, da Nadia Luciani, e a ideia de que a luz tem o seu próprio movimento, sua própria energia, sua manifestação, e isso é corpo, né? A luz tem a sua corporalidade. Então é um pouco nesse sentido de romper esse paradigma de que a luz ilumina o corpo, né? Eu acho que isso precisa ser quebrado. Então vamos para as perguntas. Marcos Farrapo pergunta via Facebook. Fala sobre a visão trans e periférica sobre as pesquisas em iluminação, estética e forma de expressão. Bom, Marcos inclusive é participante do Ilumilutas, né? Esqueci de falar aqui, só para repetir, não sei se eu falei na live anterior, acho que me apresentei. Tem um grupo de pesquisa e de extensão aqui na UFSB que se chama Ilumilutas, né? Essa corruptela que junta iluminação e as lutas, a ideia de mostrar o quanto o fazer da iluminação reúne os saberes das lutas sociais, ou o quanto que a gente consegue auferir a crítica à sociedade por meio da expressão da luz. Como a luz pode nos ajudar a criticar a sociedade, né? Os processos étnico-raciais, de gênero, classe e todos os outros marcadores sociais. Eu vejo que essa pergunta, o Marcos inclusive, ele participa do grupo, né? Ele é formado em iluminação pela UFBA, técnico de iluminação também, do SESC. E, bom, então a pergunta dele é qual a visão transperiférica sobre pesquisas em iluminação. O que na verdade a gente vem fazendo no Ilumilutas não é criar uma luz para iluminar as desobediências de gênero ou uma luz para iluminar o corpo trans, temos que criar um novo equipamento para iluminar o corpo negro. Tem isso. Mas tem uma outra coisa que é o que a gente está se perguntando no Ilumilutas. O que o corpo negro muda no pensar da luz? O que o corpo trans muda na lógica, no pensamento, na epistemologia da iluminação cênica? Então, os marcadores sociais de desigualdade nos ajudam a modificar as estruturas de pensamento dos fundamentos da iluminação. Essa é uma pergunta, né, que a gente vem se fazendo, temos tido algumas respostas, né? Vou aqui mostrar algumas, durante a fala, vou mostrar algumas imagens, né, de trabalhos realizados. Acho que é importante, inclusive, já começar citando, né, vou começar a mostrar que o Marcos participou de uma oficina que a gente ministrou, na verdade ele ministrou conjuntamente, ele, Breno Terra e eu, pelo Ilumilutas, em fevereiro do ano de 2019, no Centro de Cultura de Porto Seguro, uma oficina de introdução à iluminação cênica. E foi muito interessante, a gente partiu dos jogos teatrais, do estudo do corpo, da presença, da cognição da atenção, da movimentação do espaço, como já atributos do pensamento da iluminação cênica. Fizemos um estudo de equipamentos, de funções estéticas da luz, de mapas de luz e exercício prático de condução. Foi muito interessante essa experiência, vocês estão vendo algumas imagens aí.
Depois eu vou mostrando outras imagens de trabalhos já realizados pelo Ilumilutas. Bom, a segunda pergunta, não tem o nome aqui. Quais são as suas expectativas para o futuro do mercado da iluminação? Eu vejo que o mercado vai precisar se reinventar, né? Eu acho que, não sei se essa pergunta já foi feita pensando também no contexto da pandemia. Então, não somente os equipamentos vão precisar ser pensados para novos lugares, novos contextos, como também o nosso trabalho de concepção de luz, de operação de luz, ele vai precisar também ter esse questionamento sobre a presença. É importante a gente estar presente durante o espetáculo, mas vejam só um exemplo. Já na medicina, existem cirurgias operadas à distância, né, com equipamentos super sofisticados. Então é possível também fazer operação de luz à distância. Mas eu não sei, porque o próprio espetáculo talvez não possa ser presencial, né? Então é uma questão que a gente precisa pensar, precisa refletir. Pedido de Letícia Andrade, fale um pouco sobre o seu livro Luz Vestir. Então aqui está o livro, ele inclusive está disponível para compra no site da Amazon, é só colocar Luz Vestir, Iluminação Cênica, Corpo MIDI e Desobediências de Gênero. Ele foi um livro muito importante para mim, porque ele resume um pouco os resultados da pesquisa de doutorado que eu fiz na USP em Psicologia Social, sou doutora em Psicologia Social. Eu pesquisei a performatividade transgênera e, como resultado, eu obtive as visualidades da cena como fator estético da expressão das transgeneridades. Eu fiz uma pesquisa a partir de 3 campos: o pedagógico, a partir de uma oficina, o desenvolvimento de uma performance chamada Tetagrafias, realizada em Portugal em 2017, e o espetáculo A Demência dos Touros, realizada em São Paulo em 2017, se eu não me engano, no Teatro do Pequeno Ato, que vocês estão vendo as imagens aí. Foram 3 processos muito importantes para a minha pesquisa, e o resultado que esses 3 campos me levaram foi as visualidades da cena para pensar as transgeneridades. Ou seja, majoritariamente na academia, os estudos teóricos sobre ser trans sempre se referiram à medicina e ao direito. Então o que eu fiz foi descolar esse saber dessas áreas, médico, patológica, legal, jurídica, para a área artística e mostrar o quanto ela é nossa. Pensar sobre o corpo, pensar sobre a expressão trans é um feito artístico. Então a gente precisava se apropriar desse estudo, né, das transgeneridades. E o livro Luz Vestir, ele reúne os resultados da pesquisa. Ele é um livro curto, de bolso, ele é super baratinho, está R$12, R$13 pela Amazon, e a ideia dele é exatamente se espalhar como uma primeira tacada do pensamento trans sobre a iluminação cênica, pensamento transfeminista. E importante destacar que aqui a foto da capa é a Verônica Valentino, que é uma cantora maravilhosa, cearense, e ela tem uma banda de rock chamada Verônica Decide Morrer, que eu super recomendo que vocês conheçam. Uma travesti preta maravilhosa, encantadora, e que tem, né, essa expressão que resume um pouco essa relação ciborgue, né, da composição da luz e da sombra como formas de corpo, né, essa expansão do olho ou a sobreposição de uma luminária na cabeça, na cara. Eu acho que é um pouco disso que a gente está falando, né? Então, Luz Vestir é um livro que eu tenho muito carinho. Ele foi um pouco o resultado da tese, e eu apresentei esse livro como parte das provas do concurso público
que eu prestei aqui para me tornar professora da Universidade Federal do Sul da Bahia. Então eu tenho muito carinho por ele e ele representa todo o percurso que eu venho fazendo depois que eu entrei aqui na UFSB, que fica, no caso, o curso de artes cênicas, né, artes do corpo em cena, fica em Porto Seguro. Depois que eu entrei, criei o Lumilutas, reuni várias pessoas que estão pesquisando iluminação agora, enfim, tá super legal. A Pri Lumière, beijo Pri, obrigada pela pergunta. Ela pergunta via Instagram. Fale mais sobre pessoas, obras e leituras que te inspiram. Então, recentemente eu fiz parte de um joguinho que a Nádia Luciane, inclusive, pediu para... me chamou para esse jogo de indicar algumas obras, né, pelo Instagram. E eu acabei entrando nesse joguinho, foram 10 leituras. Tenho a lista, eu vou pegar. Então, eu vou mostrando para vocês as imagens das capas dos livros enquanto eu falo. Então, o primeiro que eu compartilhei foi Um Apartamento em Urano, do Paul Preciado, em que ele reúne crônicas publicadas no jornal La Libération, e eu acho que ele é uma das pessoas mais sensatas sobre o questionamento da geopolítica do mundo nesse momento. E ele tem textos incríveis sobre a diáspora trans e a relação geopolítica. Incrível. O outro livro é do Danilo Patzdorf, já comentei, sobre aquilo que um dia chamaram corpo. É incrível também, uma pesquisa sobre a sexualidade na era, nas ambiências digitais, mas não se discute apenas sexualidade, se discute corpo, a relação com a tecnologia, todos esses momentos que acabaram antecipando esse momento de pandemia que a gente está vivendo. Bricolagem Travesti, da Maria Léo Araruna, é um livro fantástico em que ela conta sua história, sua visão sobre a luta trans e a relação do corpo, que é uma bricolagem, né? Construir o nosso próprio corpo, como que esse corpo ciborgue se monta, se manipula, né? Se compõe de peças e pedaços, né? Eu acho muito, muito legal o trabalho dela. É sobre essa revolução dos homens embucetados e das mulheres penianas. Eu acho muito interessante esse livro. O Filho de Mil Homens, do Walter Ugumãe, é um livro muito especial que eu li quando eu tive um acidente. Eu caí na bicicleta, quebrei esse braço, fiquei um tempo internada. Hoje eu sou um corpo ciborgue, né? Tenho ferro, pino, placa de titânio, tem um monte de coisa aqui no meu cotovelo. E o meu orientador de doutorado, Luiz Galeão, me deu esse livro de presente quando eu estava no hospital, na Santa Casa, em São Paulo. E eu tenho muito carinho por esse livro, muito carinho pelo meu orientador também. E foi um livro muito importante para eu me distanciar um pouco do cotidiano, né? E mergulhar nesse processo de recuperação. E me voltar para a literatura, né? Para o pensamento poético. Bom, La Experiência de la Lectura, do Jorge La Rosa, é fundamental, incrível, uma pessoa que me inspira muito sobre experiência, sobre o pensamento pedagógico. Então é um fundamento para mim, é um livro que eu indiquei também, que eu super recomendo. Bom, Memória e Sociedade,
um livro da Ecléa Bose, que conta a história de velhas e velhos de São Paulo. É muito interessante esse livro porque ele conta a relação entre o mundo pré-urbanização na capital, na metrópole, e pós-urbanização, e essa relação da memória, da relação com o espaço, né? Extremamente interessante. Tem um livro incrível do Preto Tel, chamado EP, em que ele conta na cadência ali da vivência dele, em fluxo de pensamento, toda a vivência do corpo preto transmasculino, da relação com o espaço, com a vida, com os desejos, com as relações. Eu acho muito interessante também. O livro Psicomagia, do Alejandro Jodorowsky, que foi assim uma referência que me tirou completamente do eixo, tirou do Exu, tirou de todas as perspectivas lineares, né? Ele apresentou assim a bagunça do que é a magia, para pensar psicologia, para pensar criação artística. Depois que eu tive contato com a obra do Jodorowsky, eu produzi alguns filmes, vídeos, principalmente, mas o meu pensamento ele se modificou radicalmente. A lógica de pensamento ela se tornou extremamente, cortantemente poética, né? Foi muito importante. Segunda Queda, da Ave Terrena, foi premiado agora com o prêmio José Renato. Segunda Queda, da Ave Terrena, acabou de receber o prêmio Zé Renato em São Paulo. Parabéns, Ave. Segunda Queda, tá aí. Mas aqui indico como livro, né? Na verdade não é indicação, mas é para falar de obras que me inspiram, né? Então eu acabo indicando também. Segunda Queda, foi incrível também ter contato com essa obra. O pensamento poético da Ave Terrena é de dar lavada, assim, e também dialoga com o meu livro De Trás para Frente, colocando aqui a imagem de poesias. E bom, para concluir, E Se Eu Fosse Puta, da Amara Moira. E ela conta em forma de crônicas o pensamento da relação com o próprio corpo, com os clientes, a relação da prostituição, os preconceitos sociais, a brincadeira do pajubá. Ela é realmente maestra na linguagem e consegue trazer pra gente uma dinâmica de pensamento ritmada muito interessante. Eu gostei muito da leitura desse livro e recomendo também. Muito obrigada. Então, a última pergunta, Joelho Verde, via Instagram, pede: fale um pouco sobre as 3 categorias utilizadas no capítulo 4 do Luz Vestir. Então, as 3 categorias que eu utilizo no capítulo 4, então o capítulo 4 ele chama, deixa eu retomar aqui para lembrar, Estética Crítica das Visualidades Cênicas. Então as 3 categorias que eu utilizo são precariedade, pensando como referência Leonora Fabião e Lígia Clark, collage, tendo como referência Renato Cohen, e performatividade da luz, tendo como referência Nádia Luciani. Então vamos lá, por partes. A precariedade se relaciona com essa questão da presença-ausência que hoje a gente está sendo posta à prova, né? A precariedade tem a ver com o simples daquilo que o gesto enuncia e cortantemente nos direciona. E isso tem a ver com a relação que a gente estabelece com como estamos presentes e o que está ausente, né? Então, por exemplo, agora eu estou falando com vocês por meio de uma câmera e vocês estão me recebendo por meio de uma tela. Estamos intermediadas, né? O que fica desse gesto? Ainda que a gente não esteja relacionadas no mesmo espaço concretamente, e talvez aí por isso uma relação de precariedade, a gente se despe dessa possibilidade e se coloca em conexão, né? Eu acho que a precariedade nos faz ressaltar a conexão que é explorada por essa mediação, digamos assim, né? O segundo tópico, collage, ele é um atributo performativo, inclusive eu utilizo ele para analisar o referencial da performance tetagrafias, e é uma contribuição, na verdade, do cubismo sintético.
quando no cubismo, depois do cubismo analítico, sintético, ele passou, a segunda fase, passou a incorporar elementos tridimensionais e rompeu com a ideia de pintura, né? com a ideia da tela que dá o suporte da imagem. Então, por que a ideia da colagem? Porque ela tridimensionaliza, mas ela também modifica a zona de suporte. E a relação que a gente estava falando agora há pouco, que eu comentei, de que o corpo é tecnologia e a luz é corpo, né? A luz é orgânica, é pensar um pouco como que a colagem nos ajuda a perceber a relação do corpo com a luz, né? O corpo-luz, de que a luz pode ser um aspecto colado ao corpo e por isso corpo, né? Por isso também é uma informação corporal, não somente tridimensionalizada, mas disposta em camadas, quase como um quadro, né? Mas uma relação de composição. Então a colagem tem esse atributo. E, para fechar, a performatividade da luz, criado esse conceito pela Nádia Luciani, é exatamente essa assunção da luz enquanto corpo, da manifestação de corporalidade da iluminação cênica. Porque, vejam, o atributo, a luz não só dá a vida, a gente fala muito isso, dar a luz, né? Como se a luz desse a vida, mas a luz pode ser vida, né? Pensando por esse lado, a luz sendo corpo, inclusive, a ideia de luz orgânica não é exatamente nova, porque a luz incandescente, né, todo o filamento de carbono, o carbono, né, ele já é essa relação das matérias de vida, né, a química orgânica, né, então a luz é orgânica. Então quando eu falo a luz é corpo, também não é uma abstração, ela é química, é uma relação química. E a ideia de performatividade da luz, que está aqui também descrita no livro, que é um conceito da Nádia Luciani, é mostrar essa energia que a luz tem, que essa energia da luz é uma manifestação de vida, uma manifestação de corporalidade. Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem esse vídeo, continuem assistindo o canal Mulheres na Luz. Muito obrigada novamente pelo convite. E, por favor, visitem a nossa página do Lumilutas, vou colocar o endereço aqui embaixo. Estamos na UFSB, na Universidade Federal do Sul da Bahia. Se cuidem e fiquem bem. Espero que a gente consiga atravessar esse momento terrível que estamos vivendo no país, na política, na saúde, na economia, e que a gente fique bem, né? Uma beija e até breve.